Pai, te damos graças por nos oferecer este tempo, esta manhã, e que podemos nos encontrar aqui, não só para te bendizer, para te louvar, mas para aprendermos de você, ouvir a sua voz, olharmos a tua palavra e vermos que o Senhor tem preparado para nós, como tua igreja, em especial para este grupo de jovens esta manhã. Oramos que o teu nome seja glorificado enquanto ouvimos, vemos, pensamos, sentimos a tua palavra, e que o Senhor possa fazer com que ela cause efeitos para os quais o Senhor a designou para as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Pedimos por causa de Jesus. Amém. Então, primeiro, conhecimento de Deus, uma necessidade indispensável. Quando você olha Oséias capítulo 6, a partir do versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a manhã, que rega a terra. Então, uma recomendação: conheçamos e prossigamos em conhecer. A própria Escritura recomenda que nós devemos conhecer, não só, e continuar a conhecer. Você não chegará em nenhum momento em que estará numa situação em que já conhece a Deus, de maneira que já não precisa conhecê-lo mais. Não chegaremos nessa situação, pelo menos aqui. Quando digo aqui, digo neste tempo de nossa vida aqui na Terra. Então, nós vamos precisar sempre conhecer ao Senhor. E as Escrituras recomendam-nos isso. O versículo 6 do mesmo capítulo de Oséias nos coloca esse assunto de conhecimento de Deus como sendo algo do agrado do próprio Deus. Diz assim: pois quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, o conhecimento de Deus, ou seja, o fato de você conhecer a Deus é algo que agrada ao próprio Deus. Então, a Bíblia não só nos recomenda, tanto quanto nos revela que isso alegra ao Senhor. Eu digo aqui que Deus alegra-se mais quando nós o conhecemos do que quando cumprimos regras, do que quando somos religiosos, do que quando seguimos uma e outra coisa que foi dita por alguém. Então a Bíblia diz aqui no versículo 6 que Deus alegra-se mais com o conhecermos a Ele do que com o que fazemos para oferecer a Ele. Ele diz que agrado-me mais com que vocês me conheçam mais do que os sacrifícios, mais do que os holocaustos. E muitas das vezes nós fazemos o contrário. Empenhamos-nos a fazer sacrifícios para Deus, a seguir regras para Deus, do que em conhecê-lo. Estamos mais felizes quando cumprimos o que foi estabelecido como nossa maneira de ser como igreja. Não nos preocupamos muito em conhecer a Deus. Às vezes confundimos isso com ser cristão. Muitas das vezes pensamos que se eu estou a fazer isto ou aquilo que é aceito na minha congregação, então eu já sou cristão. Deus diz que prefere mais que você o conheça do que estar a seguir essas coisas. Não estou a dizer que essas coisas não são necessárias ou são más, não é isso que estou a dizer. Estou a dizer de que o que deve alegrar-nos como cristãos é que conhecemos mais ao Senhor e prosseguimos em conhecê-lo do que em cumprir essas coisas. Conhecer a Deus, o conhecimento de Deus é uma necessidade indispensável e inegociável. Até podemos negociar as regras que temos em nossas congregações e não o conhecimento de Deus. Isaías coloca esta questão como vindo de Deus em forma de uma reclamação. Deus reclama isso. Portanto, não é só uma recomendação divina, como o profeta Oséias está a nos dizer, e também um agrado divino, como estamos a ler aqui, mas também uma reclamação. Diz assim Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu proprietário, e o jumento, o coxo, posto pelo dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção.
deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e afastaram-se dele. Deus reclama que nós não o conhecemos. E Deus deseja que nós o conheçamos. Quando voltamos para Oséias, no capítulo 4, versículo 1, nos chega como uma acusação. Diz assim: Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Jesus colocou isso para nós como um objeto de libertação da escravidão do pecado. No capítulo 8 de João, Jesus diz, vou ler aqui, capítulo 8 de João, a partir do versículo 32 até 34. Diz assim a palavra do Senhor: E conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes, sereis livres? Jesus continuou: Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus tinha dito no versículo 32 de que conhecendo a verdade, você fica livre. Então, Deus não está a reclamar só pelo fato de que Ele é Deus e quer reclamar, mas Ele está a reclamar para o nosso bem, a libertação quando nós conhecemos a Deus. E a libertação para muitos aspectos. Para nós os africanos, muito mais ainda, porque somos apegados às maquias, somos apegados às tradições, somos apegados à nossa cultura, e essas coisas nos escravizam, e muitas das vezes até somos cobrados dinheiro. Agora, não é só no curandeiro que somos cobrados dinheiro. Até somos cobrados dinheiro na escola de condução, somos cobrados dinheiro para admitir no instituto, somos cobrados dinheiro para conseguir um emprego. E nós, os jovens, estamos acorrentados a essas coisas. Não temos tido liberdade suficiente para confiar na providência de Deus. Em parte, como dizem alguns, estamos dentro do sistema, mas talvez é porque estamos sendo influenciados pelo sistema e não temos conseguido influenciar o próprio sistema. Pode ser por falta de conhecimento de Deus. Então, jovens, irmãos, conhecer a Deus é uma necessidade indispensável. Enquanto nós não nos darmos o trabalho, o dimo, como se costuma dizer, para conhecer a Deus, não estaremos propensos a essas coisas que temos visto no nosso dia a dia, na nossa cultura, na nossa tradição, no nosso sistema político, no nosso país e sob a autoridade daqueles que governam e aqueles que tomam decisões nos setores, seja na Inater, seja o diretor pedagógico, seja quem for que toma decisões. Mas quanto mais e melhor conhecermos ao Senhor, mais equipados para sabermos como agir e como reagir diante das diferentes situações. O conhecimento de Deus é uma necessidade indispensável. Segundo, o conhecimento de Deus é uma urgência para a humanidade. Vamos manter rapidamente de novo a base em Oséias capítulo 4. Vamos ler agora até o versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 1 até versículo 6. Aqui queremos de facto, conforme o próprio texto vai nos mostrar, ver que o conhecimento de Deus é uma urgência para a humanidade. Ou seja, para além de ser uma necessidade indispensável, ela é urgente, é já, é agora que devemos nos aplicar em conhecer ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 1 a 6. Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem maldição, mentira, assassinato, furto e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios.
Por isso a terra se lamenta e todos os seus habitantes desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar morrem. Entretanto, que ninguém venha contender e que ninguém repreenda, pois a minha contenda é contigo, ó sacerdote. Por isso tropeças de dia, e o profeta tropeça contigo de noite, e eu destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, e eu me esquecerei de teus filhos. A sentença dura do soberano Deus, por causa da falta do conhecimento. O versículo 2 nos dá a aprender que quando não há conhecimento de Deus, só prevalece caos, só prevalece desordem, como na criação. Quando você lê Gênesis 1:1, você ouve que as coisas estavam desordenadas, não havia ordem, não havia estética, não havia beleza, nem havia condições para nós vivermos. Era um caos. As Escrituras descrevem a situação antes de Deus organizar as coisas como um caos. Assim é a vida do povo que não conhece a Deus. Um caos. Assim é a vida de um jovem que não conhece a Deus. Um caos. Uma confusão. Sem sentido, sem ordem, sem orientação e muitas das vezes sem direção. Porque quando você pensa que esta é boa direção, você vai perceber algum tempo depois que perdeu tempo e não é uma boa direção. O melhor é quando seguimos o que conhecemos do Senhor. A situação geral do mundo agora dá-nos a perceber que, de fato, o mundo carece do conhecimento de Deus. É por isso que temos os problemas que temos. Se você olha para a situação geral do nosso país, em todos os setores, você há de ver que há falta de conhecimento de Deus. A maneira como as pessoas vivem desprezam até a própria existência de Deus. O que seria do nosso país se o presidente fosse cristão, não só denominacional, mas alguém que conheça ao Senhor? E quem seria do nosso país se os nossos ministros conhecessem ao Senhor? E se os nossos governadores o conhecessem? E os administradores, se o conhecessem? E o que seria dos diretores dos serviços distritais? Dos diretores das escolas? O que seria dos chefes de turma se conhecessem, os diretores de turma se conhecessem ao Senhor? O que seria de cada estudante desse país se conhecesse ao Senhor? O que seria de cada universitário se conhecesse ao Senhor? O que seria de cada marido, de cada pai, de cada mãe, de cada esposa? O que seria se namorados conhecessem ao Senhor? O que seria se uma pessoa que faz limpeza conhecesse ao Senhor? Se os enfermeiros, se as parteiras conhecessem ao Senhor? O que seria do nosso país? Nosso país está um caos. As nossas famílias estão um caos. As nossas igrejas estão um caos. Porque não conhecemos ao Senhor. E não nos temos preocupados em conhecer ao Senhor. Não labutamos, não trabalhamos duro para conhecer ao Senhor. Estamos relaxados. Num bem bom. Com WhatsApp, Facebook. Não empreendemos nada para conhecer ao Senhor. Por isso estamos na situação em que estamos. Conta-se que a Coreia do Sul começou a orar com mais abrangência em termos de número da população. Em poucos dias, aquele país mudou. Conta-se que Estados Unidos prosperou muito, porque conheciam o Senhor. E nas escolas disse que havia uns 10 mandamentos. E de repente decidiram tirar tudo. Agora homem tem relações com homem. E mulher tem relações com mulher. E pai já não pode disciplinar o seu filho. E nós estamos a caminhar para isso. É urgente, irmãos, conhecermos ao Senhor.
O versículo 3 nos coloca isso como que quando não há conhecimento de Deus, tudo desmorona. Quando você olha o versículo 3, é lamentável. Diz que por isso a terra se lamenta e todos os seus habitantes desfalecem. Juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar morrem. Quando não há conhecimento de Deus, tudo desmorona. A nossa vida, irmãos, não vai bem, porque nos falta conhecimento de Deus. O versículo 6 diz que quando não há conhecimento de Deus, tudo se destrói, ou no mínimo, tudo fica desordenado. A comunhão com Deus fica destruída, ou fica em desordem. A amizade com Deus não existe. A paz com Deus não pode prevalecer e a esperança de estar com Deus para sempre também fica comprometida, fica destruída. A falta de conhecimento de Deus, segundo as Escrituras, resulta em destruição. E quando o relacionamento com Deus não está saudável, ou seja, está destruído por falta de conhecimento, todos os outros relacionamentos também ficam comprometidos. Destrói-se a verdadeira comunhão entre os homens. É por isso que até não temos confiança uns com os outros. E isso abrange até os casados. Há marido que confia mais nos seus familiares do que na sua esposa, mais no seu primo, no seu amigo, do que na sua esposa. E as esposas que confiam mais nas suas mães, e conversam mais com suas mães, e têm segredos com as suas mães mais do que com os seus maridos. Porque não têm conhecimento de Deus. Agora estamos em situação de pais contra filhos, e filhos contra pais nos nossos lares, nos lares cristãos. Porque não há conhecimento de Deus. O amor entre irmãos, dentro e fora da igreja, esfriou. Porque não há conhecimento de Deus entre nós. Destroem-se as boas práticas, os bons hábitos. Temos namoros desordenados. Quantas jovens não estão a ficar grávidas nas nossas igrejas hoje em dia? Falta-nos conhecimento de Deus que orientará todas as coisas. A verdadeira alegria se destrói. Se alguém, de alguma maneira, pode manifestar alguma forma de alegria, muitas das vezes pode ser até com medo, porque não está plenamente livre. Destrói-se a verdadeira paz. Assinam-se acordos, mas compra-se armas. Assinam-se acordos, mas cada vez mais fabricam-se armas. Estamos em paz, mas estamos com medo. Estamos em paz, mas estamos em perigo. Não há verdadeira paz. É por isso as Escrituras dizem paz, 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 mas não há paz. Porque não há conhecimento de Deus entre os homens. Se houvesse conhecimento de Deus entre nós, teríamos mais amor nos casamentos e casamentos mais duradouros. Quantos divórcios temos nas nossas igrejas? Quantos de nós não estamos decididos a morrer no casamento? Contudo, muitos de nós queremos casar. Irmãos, o conhecimento de Deus muda tudo na vida de qualquer pessoa, seja quem for, desde que conheça a Deus. E quando temos isso, e quando estamos nessa situação, é quando verdadeiramente nos tornamos crentes de verdade. Diria de outra maneira, cristãos crentes, porque existem cristãos que não são crentes. O mal se torna normal e o bem agora é ridicularizado, agora se zomba
quando se pratica o bem. E quando se pratica o mal é quando nós aplaudimos. Quando alguém ofende o outro, esse gajo aqui, ficamos felizes quando alguém lança uma boa ofensa. Agradamos-nos mais com isso. Já não nos preocupamos quando ouvimos de que o artista famoso fulano já separou-se da mulher, casou com uma outra mulher. E aquele ali, e nós queremos ver isso. Quem deixou quem e quem agora está com quem. E gostamos dessas coisas. Devíamos abominar essas coisas. Porque são abomináveis ao Senhor. Dizemos ao irmão que está a deixar as coisas, não se preocupe. Não se preocupe. Devemos abominar esse tipo de prática. Se uma jovem se preserva virgem até o casamento, isso já é tolice. Ela até sente vergonha de que eu sou virgem quando vai ao casamento. Não é isso que vemos nas novelas. Não é isso que vemos nos filmes. Isso vai entrando pouco a pouco para nós. Há muito tempo a virgindade era ouro. Agora ser virgem é tolice. As nossas irmãs não querem se manter virgens até o casamento. Querem experimentar para serem aprovadas como mulheres. São filhas do Altíssimo e no domingo estão a dizer aleluia. Se alguém não corrompe para conseguir algum fim, já é tolo. Você não está bem de cabeça, não está bem. Se alguém não desvia bens no serviço, já é matreco ou um tapado. Esse é o rumo que as coisas estão a tomar. Infelizmente, a própria igreja não se pronuncia. Já não ouvimos esses assuntos nas pregações nas nossas igrejas, porque a mesma igreja pratica as mesmas coisas. Se tem um irmão que é enfermeiro na igreja, e quando eu estou doente, eu vou para a casa dele, ele me dá comprimidos. Onde é que ele tirou esses comprimidos? Onde é que ele levantou esse medicamento? Se eu estou doente, o irmão me dá soro, eu fico feliz. Obrigado, irmão. Me ajudaste muito. Não perguntamos, irmão, como é que conseguiu esse soro? E todos nós estamos engolidos nessas práticas. Se um irmão é professor e me dá livros, eu fico feliz. Não pergunta onde é que você tirou esse livro. O mal se tornou o que nos agrada e o bem já é palhaçada até entre os irmãos, entre a igreja. E quando digo igreja, não estou a dizer como se costuma dizer os crentes. Nós também, os líderes e os pastores, estamos a praticar as mesmas coisas. Por consequência, como diz a Escritura, tudo se destrói, até a verdadeira adoração se destrói. Em muitos casos, nós somos mais igreja casca, já não temos conteúdo. É por isso a Bíblia diz que somos levados a qualquer lado, por qualquer vento de doutrina, qualquer ensino, qualquer grupo que vai aparecer e dizer nós temos a Bíblia, nós corremos para lá e podemos ser arrebatados a qualquer momento. Ficamos pulando de igreja para igreja, de ensino a ensino, porque não temos conteúdo. Quando não há conhecimento de Deus, tudo se destrói, até os peixes no mar. Caso para dizer coitados dos peixes, que nós é que somos responsáveis. As consequências pelas quais a criação está passando é responsabilidade da nossa falta de conhecimento de Deus. Queridos irmãos, verdadeiramente todo o caos que nós vemos é porque nos falta o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus. Portanto, o conhecimento de Deus é o fundamento para todas as coisas. E negligenciar o conhecimento de Deus é fatal. Negligenciar o conhecimento de Deus é morte. Terceiro e último que podemos mencionar aqui, neste tempo que nos foi dado para refletirmos sobre o conhecimento de Deus,
como anunciamos antes, é que o conhecimento de Deus é uma graça divina. Quando você lê Mateus 11, versículo 25, Mateus 11, versículo 25 até 27, diz assim: naquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Conhecer a Deus tem que ser do desejo de Deus. Ou seja, é uma questão de Deus desejar abrir-se para seu povo, para determinados indivíduos em particular. E Jesus sabia disso, e ele louva a Deus por isso. Parece loucura. Parece que não faz sentido. Como é que Jesus está a louvar a Deus porque Deus decidiu mostrar e revelar-se e dar-se a conhecer a algumas pessoas, não as outras? E ele responde aqui: porque esse foi o teu agrado. Você quis assim, ó Deus, no uso da sua soberania, você quis que algumas pessoas recebessem o conhecimento de você. Portanto, é Deus desejar que eu e você, e seja mais quem for, o conheça. Por isso que estamos a chamar de graça divina. Conhecer a Deus é uma graça. É Deus quem toma a iniciativa. João, capítulo 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Coloca esta questão de conhecer a Deus como um agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, conhecer a Deus é uma graça, de maneiras que é uma questão de Deus desejar abrir-se ao seu povo, portanto, através das Escrituras. 2, conhecimento de Deus é uma graça divina porque é uma questão do Espírito Santo agir na vida de uma pessoa. Diz assim o versículo João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Mesmo João capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o Espírito Santo age voluntariamente, como podemos ver em João capítulo 3, versículo 1 a 8. O Espírito Santo age aonde ele quer, age na vida de uma pessoa, aquela que ele mesmo quer. É por isso que estamos a dizer de que é uma graça divina. Conhecer a Deus não é simplesmente resultado de esforços, mas inicialmente é Deus desejar. Seguidamente é o Espírito Santo agir na vida da pessoa. E, em terceiro, chamamos de graça de Deus o conhecer ao Senhor, porque é uma questão de conhecer a Jesus. Vamos voltar aqui para João 14, versículo 4 a 10. É uma graça porque é uma questão de conhecer a Jesus. 4 a 10 de João 14 diz assim: e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se, de fato, me conhecesses, também conhecerias meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já é suficiente para nós. Aqui diz, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheces?
quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Conhecer a Deus é essencialmente, sem mais nem menos, conhecer a Jesus. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, 19, 26 e 28, capítulo 1 diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. 19. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a ele anunciamos, versículo 28, Colossenses 1, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 2 a 3. Para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria de Deus. Versículo 8, capítulo 2 de Colossenses. Tendo cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos alimentares do mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu quero conhecer a Deus. Conheça a Cristo, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Tudo que pode saber-se de Deus está em Cristo. E muitas das vezes nós lemos as Escrituras, estamos na igreja, participamos em cultos, ouvimos a palavra de Deus, mas ainda não conhecemos a Deus, porque não temos conhecido plenamente a Cristo. Infelizmente, há até aqueles que dizem que devemos adicionar alguma coisa a Cristo. Toda a plenitude, tudo que pode se conhecer de Deus, está em Cristo Jesus. É graça, porque está em Cristo e já está lá. Desde que a pessoa crê em Jesus, aceita Jesus, entregue-se a Jesus, já tem o pleno conhecimento. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais você conhece a Deus. E Paulo diz a profundidade, a largura, a altura. Quanto mais você conhece a Cristo, mais de Deus você conhece. É uma questão de conhecer a Cristo, porque conhecer a Jesus é uma questão de vida eterna. Então, Cristo não o conhecemos só para curas, milagres, emprego, como temos ouvido. É uma questão de vida eterna. João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, que enviastes. Conhece a Cristo, não só tem paz e comunhão com Deus, mas tem a vida eterna garantida, sem necessariamente preocupar-se com as regras. Repito, não que elas não sejam boas, mas é que elas não são essenciais para o nosso relacionamento com Deus. É Cristo que é essencial para o nosso relacionamento com Deus. É o Espírito Santo agindo em nossas vidas para o nosso relacionamento com Deus. É Deus mesmo abrindo-se para nós, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Como dissemos antes, agora repetimos, conhecer a Cristo é uma questão de libertação do pecado e da dívida do pecado. João 8:32, já mencionado aqui, nos ensina isso. Fora de Jesus não temos nenhuma possibilidade nem de conhecer a Deus e nem de relacionarmos com Ele.
Portanto, precisamos que Deus haja. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E ele é dom de Deus. Não vem de nós, para que ninguém se glorie. Não pelas obras, para que ninguém se orgulhe. Versículo 9 ali em Efésios. Mas nós fomos feitos em Deus, criados em Cristo, para as boas obras que Ele já tinha preparado para nós. Deus já tem tudo preparado para nós, para aqueles a quem Ele ama. E temos dito que é um pacote selado. Não precisa acrescentar nada. É um kit completo. A salvação é um kit completo que Deus dá. E quando você é salvo, você entra em relacionamento com Deus. E isso é baseado naquilo que você sabe, naquilo que você conhece. É uma questão de intimidade pessoal com Jesus. Lê as Escrituras, você vai ver que tudo gira em volta de Jesus Cristo. Quando você lê Efésios, de novo, este capítulo 2 que já mencionamos aqui, você vê que todas as coisas giram em Cristo Jesus. Vou capítulo 2 ler apenas versículo 4 até 7, só para dar exemplo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, de facto, Deus é rico em misericórdia, Deus nos ama. Mas veja o que é dito a seguir, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Tira Cristo, você não tem nada. Tira Cristo, ainda que Deus é misericordioso, ainda que Deus é bondoso, ainda que Deus é amoroso, ainda que Deus é gracioso, sem Cristo você não tem nada diante de Deus. Diríamos isso em outras palavras. Deus não faz uso da sua misericórdia para com ninguém, se não for por meio de Cristo. Conhecer a Deus é uma questão de conhecer a Cristo. Relacionar-se com Deus é uma questão de relacionar-se com Cristo. Não é só uma questão de letra, intelecto. Não é só uma questão de que eu sei onde está o versículo X, eu sei onde está o versículo Y, eu sei pregar, eu sei interpretar. Não é uma questão da letra. Não é um conhecimento teórico apenas. Mas é uma questão de ligação, de relacionamento pessoal e individual com Deus, na base daquilo que nós sabemos, conforme a revelação das Escrituras. Mais do que atos, hábitos e costumes religiosos. Conhecer a Deus é mais do que isso. É mais do que você faz. É mais do que isso. Embora o que você faz conte. Conhecer a Deus é uma questão do coração. É uma questão do relacionamento íntimo e profundo. E é individual. E é pessoal. E você precisa disso. Porque se você não tem isso, você é religioso. E se eu não tenho isso, eu sou apenas um religioso. Tal que muitos me dirão naquele dia: nós pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, curamos e expulsamos demônios em teu nome. Ele pode acrescentar: até foram aplaudidos por muitas pessoas, mas eu não vos conheço. Nunca vos conheci. O conhecimento de Deus é uma graça porque vem de Deus. Deus deve desejar abrir-se para nós, porque o Espírito Santo deve revelar-se para nós. E é uma questão de conhecer a Jesus. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Sim, o conhecimento de Deus é necessidade indispensável
Cada um e qualquer um de nós precisa conhecer a Deus para todos os efeitos. Não há nenhum campo em que o conhecimento de Deus não é aplicável. Até na universidade. Até quando você está a estudar filosofia. Até quando você está a estudar sociologia. Seja que disciplina você estiver a estudar, que focaliza no homem, você tem que ver Deus lá. Cada um e qualquer um de nós, qualquer ser humano, precisa de Cristo agora. Fora disso, não há nenhuma possibilidade. Conhecimento de Deus é uma urgência para a humanidade. E não devemos adiar essa necessidade para depois. Devemos empenhar-nos cada vez mais em saber qual é a vontade de Deus e os planos de Deus para a humanidade. E nós seguirmos nessa direção. É um mapa seguro de vida. É uma orientação segura para a vida. Conhecer a Deus é muito mais melhor que mapa, que GPS para aqueles que usam, que alguém que te conduz para um caminho. Se você me perguntar onde fica o sítio X, vamos lá, eu conheço. Você tem confiança de que Ibrahim me conhece, ele vai me fazer chegar lá. Mas o conhecimento de Deus é muito mais seguro do que qualquer uma pessoa nesta terra que vai te dizer o que você deve fazer. Um mapa seguro. Devemos nos empenhar cada vez mais em saber. Não apenas em saber, em ter conhecimentos, mas também para vivê-los e compartilhá-los hoje e agora. Não é só uma questão de que eu sei, não. Mas é uma questão de que eu vivo isso e compartilho isso. Finalmente, o conhecimento de Deus é uma graça divina. Somos desesperadamente dependentes de Deus. Sem Deus agir, nós não temos nenhuma possibilidade. E se você já vê Deus agindo em sua vida, não se orgulhe. Pois que tens tu que não tenhas recebido? Antes, pelo contrário, dê a graças, agradece e compartilhe essa bondade de Deus com os próximos, apontando para Cristo, não para as regras, não para a tradição, não para os costumes, não para a nossa maneira de vestir aqui na nossa igreja. Aponta para Cristo. É lá onde está a essência e o fundamento. Sem que Deus tome iniciativa, não temos nenhuma alternativa, como já dizemos. Porque não é só uma questão de letra, como também mencionamos, mas é uma questão de vida. E só Deus pode dar essa vida em Cristo Jesus. Como disse Cristo, quem beber de Jesus nunca mais terá sede, mas dele jorrarão águas da vida que duram para sempre. Que alegria conhecer ao Senhor, que alegria ter comunhão com o Senhor, porque até em tempos de tribulação temos consolo e esperança. Sabemos que o nosso Deus vive. E como diz aqueles autores, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. O conhecimento de Deus nos liberta, nos alivia e nos guia. Contudo, uma vez dada na vida, Deus deseja que cada um de nós cresça nesta intimidade cada vez mais. Como vimos ali em Oséias. E essa intimidade está intimamente ligada ao quanto conhecemos a Deus. Recomendações finais: leiamos Bíblias numa agenda diária. Às vezes só sacudimos a poeira no domingo. Às vezes nem sacudimos a poeira. Levamos assim mesmo. Leamos a Bíblia numa agenda diária. Quando estamos numa agenda diária, estamos a dizer ler a Bíblia todos os dias mesmo. Não espere pelo pastor para ir te dizer onde abrir. Abre a Bíblia e leia. Um sistema muito bom é escolher um livro. Leia esse livro durante o tempo que for necessário, sem correria, meditando e orando e buscando entender o que significa aquele texto para você naquela manhã, naquele dia, no teu contexto de vida, como pai, como marido, como estudante, como trabalhador. Veja as diferentes aplicações daquele texto para você naquela manhã, naquele dia. Então, leia a Bíblia. Ative o alarme. Eu sempre acordo atrás, ative o alarme. Mantenha o alarme para todos os dias, ali nas definições, todos os dias. Recomenda-se ler bem cedinho, antes de alguém puxar o balde ali, puxar o balde acolá e o barulho começa. Antes de corrermos para a casa de banho, para os banhos que já estamos atrasados. Então, leia a Bíblia.
Mantenhamos-nos em oração, numa agenda diária. Às vezes só oramos quando fomos visitar o pastor ou um irmão quando está doente. Às vezes só oramos quando chega uma visita e teremos que comer. Vamos orar. Tem que ser uma agenda diária e de uma forma particular. Ore sozinho, no seu quarto, ao levantar da sua cama, depois de meditar nas Escrituras. Mantenha comunhão com a igreja, numa agenda pelo menos semanal. Pelo menos uma vez por semana, enquanto não se decretar close, por causa do coronavírus. Mantenha, não falta a igreja só por prazer ou por qualquer coisa que você... Faça tudo o que for possível para juntar-se a um grupo de irmãos, a uma igreja. Leamos literatura cristã sadia. Leiam livros. A Biblioteca Fiel, graças a Deus, pode nos ajudar com isso. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, por nos ofereceres esta manhã e com ela a possibilidade de refletirmos no conhecimento de Deus, no conhecimento de Ti. Temos visto que é urgente, é uma necessidade, mas também vemos que vem de você, é graça. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos alimente, nos corrija, nos oriente, nos agracie e crie cada vez mais todos os mecanismos e oportunidades necessários para que nós, a Tua Igreja, possamos Te conhecer, para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.